Olá! Hoje a gente vai explorar uma das narrativas mais fundamentais que existem, a história da criação, do paraíso e da queda. Tudo ali nos primeiros capítulos de Gênesis. Vamos entender essa história passo a passo do jeito que ela é contada. Para começar, vamos imaginar isso. Tudo começa na mais completa escuridão, um vazio total, sabe? Antes de qualquer forma, de qualquer vida que a gente conhece. É como uma tela em branco esperando o primeiro traço. E é com essas palavras icônicas que a narrativa realmente começa. A cena descrita é a de um caos primordial. Aquela tela em branco que eu falei esperando a mão do artista. Certo. Vamos entrar na primeira parte dessa história. É aqui que aquele caos inicial começa a dar lugar para a ordem, num processo que é bem metódico, quase rítmico, que se desenrola ao longo de uma semana. O interessante aqui é a progressão, a lógica. Cada dia se apoia no que foi feito antes. Primeiro, a luz. Depois, a estrutura do mundo. Em seguida, a vida vegetal, os astros e, por fim, os animais e a humanidade. É um processo de, primeiro, separar os elementos, luz e escuridão, águas e terra, e depois preencher cada um desses espaços com vida. E tem essa frase, né, que aparece no final de quase todos os dias como um refrão. Ela reforça muito a ideia de que em cada etapa a criação era perfeita, harmoniosa, tudo estava funcionando exatamente como deveria. E aí veio o sétimo dia. Ele é diferente. Não é um dia de criar mais coisas, mas de concluir tudo. É o dia do descanso, que é abençoado e santificado, estabelecendo um ciclo de trabalho e repouso que, influencia culturas no mundo todo até hoje. Agora, a história muda de escala. A gente sai do cósmico, do grandioso, e aterrissa num lugar bem específico, o Jardim do Éden. É aqui que a humanidade entra de vez em cena, recebendo uma tarefa e também uma regra fundamental. O foco agora se fecha no primeiro homem, Adão. A narrativa o descreve como sendo formado do pó da terra e recebendo o fôlego da vida diretamente de Deus. E a sua tarefa é bem clara: cuidar do jardim, zelar por ele. E bem no centro desse paraíso, duas árvores se destacam: a árvore da vida e, mais importante para o que vem a seguir, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas são, literalmente, o centro do conflito que está prestes a acontecer. E aqui está o ponto central de tudo. Uma única proibição. A liberdade no jardim era quase total, com um único limite. E a consequência por ultrapassar esse limite foi dita de forma bem direta, sem rodeios: a morte. Mas a história continua. O homem estava só, então Deus cria uma companheira para ele, Eva. A relação deles é descrita como uma união perfeita. E a cena termina com um detalhe crucial. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Um símbolo de total inocência, sabe? E agora chegamos ao terceiro ato, o ponto de virada. Um novo personagem aparece em cena e uma única conversa está prestes a mudar o destino de tudo que a gente viu até agora. A narrativa nos apresenta a serpente e faz questão de destacar uma característica dela, a astúcia. Ela é descrita como o animal mais astuto de todos. E é exatamente essa astúcia que ela vai usar para plantar a semente da dúvida. E aqui está o centro do engano, lado a lado. A serpente não só nega diretamente o aviso de Deus, mas ela vai além. Ela oferece uma promessa tentadora, a de se tornar como Deus, de ter acesso a um conhecimento divino. A proibição é totalmente reformulada como uma oportunidade. O texto detalha cada passo da transgressão. É uma sequência. Primeiro, a observação. O fruto parecia bom, agradável e desejável para obter sabedoria. Depois, a ação. Eva pega e come. E por fim, o compartilhamento. Ela oferece ao marido e ele também come. A consequência é imediata. Não a morte física, como se poderia imaginar, mas a morte da inocência. De repente, eles percebem a própria nudez. E junto com essa percepção vem a vergonha. Seus olhos se abriram para uma nova realidade, bem diferente da anterior. E chegamos à parte final, as consequências dessa escolha. É o momento do confronto, das sentenças que vão definir a nova condição humana a partir dali. A reação deles diz tudo, né? Vergonha e medo. Eles tentam se cobrir e, pela primeira vez, se escondem da presença de Deus. E a pergunta divina: onde está você? Ecoa não só sobre um lugar físico, mas sobre a nova condição em que eles se encontram. Quando são confrontados, em vez de assumirem a responsabilidade, eles começam um jogo de empurra.
O homem culpa a mulher, que, por sua vez, culpa a serpente. Ninguém assume o próprio ato. Então, o julgamento é pronunciado. Cada um dos três envolvidos recebe uma consequência que redefine sua existência. A serpente é amaldiçoada. A mulher enfrentará a dor e uma nova dinâmica de relacionamento. E o homem, bom, ele terá que trabalhar duro numa terra que agora resiste a ele. E aqui vem a sentença final para a humanidade. A mortalidade é declarada como um retorno à origem. A vida que veio do pó, um dia, inevitavelmente, vai voltar para ele. A consequência final é o exílio. Adão e Eva são expulsos do paraíso. E o motivo é bem claro: impedi-los de ter acesso à árvore da vida e, assim, alcançar a imortalidade nesse novo estado de conhecimento e vergonha. O caminho de volta é bloqueado. E assim, a história nos deixa com esta questão, que é muito profunda. A queda não foi só sobre comer uma fruta, mas sobre adquirir um tipo de conhecimento que mudou a experiência humana para sempre. Então fica a pergunta: afinal, o que significa conhecer o bem e o mal? É uma questão que continua a ressoar.